Boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres e eu acho que já podemos dizer oficialmente que estamos naquela fase de pré-São Valentim. Então hoje temos um programa de São Valentim para si. Mas não é aquele São Valentim de balões e chocolates, eu sei, aquele comercial que toda a gente gosta, eu também gosto de balões mais ou menos, mas gosto de coisas bonitas, gosto de chocolates. Hoje vamos falar aqui do verdadeiro São Valentim, de como construir uma relação mais profunda, sabendo como lidar com os problemas que surgem num relacionamento. Não acha que é tão mais São Valentim? Pois é para já se preparar aqui para o Dia dos Namorados. Vamos falar com a doutora Sílvia Dias, que é psicóloga. Para os mais atentos, já esteve aqui no nosso programa, já vamos nos lembrar e enquadrar. Foi das primeiras pessoas em Portugal a ter um certificado em coaching pelo International Coaching Community. Nos últimos anos tem-se dedicado e especializado em terapia de casal e sexologia clínica, em especial no modelo de terapia de casal focada nas emoções. E vê o seu trabalho como uma atitude de amor. Então, claro, que tinha que ser convidada do nosso programa, não acham? Claro que sim. Então, é sobre isto que vamos falar hoje. Já sabe que este é um programa que, com certeza, muita gente precisa de ver, de ouvir, de aprender algumas coisas, nem que seja assim às escondidas, não quer saber, mas quer. Portanto, já sabe que este e todos os outros programas, após 14 dias de passarem aqui na Curiacos TV, estão disponíveis no nosso YouTube da Curiacos TV, playlist programas completos da Conversa de Mulheres, tem lá 500 e tal, 600 programas, já não sei. No dia que fizemos o aniversário dos 7 anos falámos sobre isso, mas já não sei quantos são, mais das outras temporadas que não estão completos, tem muitos programas, muita informação. Do que eu me lembro, desde que eu estou cá, destes últimos 2 anos, acho que esta é a segunda vez que vamos falar sobre terapia de casal, portanto, vale a pena, não é assim um assunto tão explanado, vale a pena guardar, marcar e partilhar com quem mais ama e com quem deseja que tenha um bom relacionamento, não é? Sabe também que então temos o nosso Facebook, Programa Conversa de Mulheres, e também o nosso Instagram, conversa.mulheres, onde pode conhecer as nossas convidadas, pode conhecer os seus projetos, pode saber os temas que vamos falar. E se conhece alguma mulher que para si é inspiradora, quem sabe poderá ser inspiradora para mais pessoas, então envie o contacto dela para o nosso e-mail que passa em rodapé para nós podermos entrar em contacto e quem sabe ser a nossa próxima convidada aqui no Sofá da Conversa. Muita coisa dita, mas temos muito mais para conversar. Portanto, vamos então lançar aqui um separador para conhecermos a nossa convidada. Até já! E então, dar aqui as boas-vindas, como eu já disse, bem-vinda de volta à doutora Sílvia Dias, psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, em Psicoterapia, formadora na Ordem dos Psicólogos, com experiência profissional nas várias áreas da psicologia, como eu já referi aqui com este interesse nesta parte da terapia de casal e que vê o seu trabalho como uma atitude de amor que contempla encontros de aceitação humana, de humildade, escuta, atenção, reflexão e de um nível profundo de empatia, de respeito e comunicação com o outro. Achámos que hoje tinha que ser esta frase para a receber. Olá, seja bem-vinda de volta. Muito grata, mais uma vez, não é? Muito grata também pelo convite e por estar aqui a falar sobre este tema que eu gosto tanto. Que é a terapia, aqui a parte dos relacionamentos e dos casais. É a terapia de casal, dos relacionamentos, dos casais. Doutora Sílvia, quem não a conhece pode nos contar assim muito rapidamente o seu percurso, o que é que já fez, muitas coisas. E da última vez que esteve cá nem foi bem, também falou um bocadinho aqui dos seus projetos, mas foi mais aqui a representar uma associação. Sim, a última vez que eu estive cá foi a representar a Associação por Mais Sorrisos Portugal-Cabo Verde, que é uma associação de voluntariado que faz voluntariado cá em Portugal e também em Cabo Verde. E estava agora até a comentar em off, não é, que acabámos quase de chegar de uma missão lá em Cabo Verde. E como é que correu? Muito intensa, mas muito bem. Porquê muito intensa? É muito intensa em termos de trabalho, mas eu acho que é mais intensa em termos emocionais, não é? Quando nos confrontamos com, novamente, mesmo quem já tenha estado 1, 2, 3 vezes, é muito intenso emocionalmente confrontarmos com determinadas realidades e situações. Lembre-nos o que é que faz a Associação por Mais Sorrisos?
A Associação por Mais Sorrisos basicamente ajuda a população portuguesa, também cabo-verdiana ou outro tipo de população de outra nacionalidade, que necessita de apoio em necessidades específicas ou através de bens ou através de formação, sensibilização, ou seja, toda a missão que, por exemplo, tivemos lá. Todos os dias havia workshops de sensibilização, formação a profissionais de saúde, a crianças em escolas, a jovens, a idosos também. É muito abrangente. Mas é também um bocadinho, é muito recompensador, mas também cansativo, não é? Muito cansativo e muito recompensador. Portanto, muito de tudo, não é? Muito de tudo. Então, doutora Sílvia, aqui, o seu percurso... formada, já passou por várias áreas da psicologia. É verdade, é assim uma viagem, não é? Sim, foi em 2006 que eu terminei e desde aí que eu acho que tive sempre, eu costumo dizer que sou muito abençoada, não é? E que tive a sorte de passar por várias áreas da psicologia e passei pelas 3 áreas base da psicologia, não é? Da clínica e saúde, educacional, organizações e social, ou seja, acabei por passar pelas 3 áreas de formação. Eu acho que na altura foi um pouquinho as oportunidades que eu fui tendo, não é? Portanto, foi agarrando aquilo que a vida lhe ia dando, não é? Sim, sim. Pronto, e depois, ao mesmo tempo, ia selecionando e direcionando aquilo que eu mais gostava, não é? Até chegar, se calhar, aqui... Não é que eu não tenha gostado de trabalhar em nenhuma das áreas, mas hoje sinto que é a área que eu mais gosto de trabalhar, é onde estou agora. E acho que foi sempre um pouquinho. Como é que surge assim. esta seleção? Como é que começa a ser um bocadinho esta seleção? Quando é que começa a ser possível? Porque às vezes também é uma questão Sim, de ser é possível isso. selecionar o que é que se consegue fazer, não é? Bom, no início eu acho que não havia aqui seleção possível, era do género, ok, eu quero trabalhar na área, independentemente da área de especialidade, eu vou trabalhar. E na altura ainda fiz um estágio no Hospital Dona Estefânia, na pedopsiquiatria, mas completamente voluntariado, não é? Havia muitas psicólogas como eu à espera de uma abertura de um concurso público para. E ao mesmo tempo, bom, eu estava em Lisboa, como eu não sou de Lisboa, eu tinha que pagar contas, literalmente. Sim, é isto, não é? E surgiu uma oportunidade, eu estava a trabalhar numa área, ao mesmo tempo fazia este estágio completamente diferente da psicologia, e surgiu uma oportunidade, estava-me a candidatar a tudo o que era dentro da área da psicologia e houve uma entrevista, houve uma oportunidade para entrar dentro da área da consultoria e informação nas organizações. Sim. E foi uma oportunidade muito boa na altura, que me abriu muitas portas e que logo aí eu adorei, logo, eu gostei muito. Era outra área que eu também me via muito a dar formação e fazer consultoria, eu adorei. Essa foi assim a primeira... E hoje ainda continua a dar formação, não é? Hoje ainda continuo. Eu costumo dizer que a formação é uma paixão que, bom, é um bichinho que nunca mais sai, não é? Então hoje continuo a dar formação, não numa parte mais de consultoria empresarial, já não faço isso, mas hoje continuo a dar formação, mas a psicólogos, neste momento já a psicólogos. E isso é muito bom. Porque também trabalhou aqui com idosos, estava a dizer. Trabalhei com idosos em cuidados de saúde primários, ou seja, quando estive num centro de saúde em que atendia todas as idades. Só para dizer que é as idades todas, porque é crianças, é adultos, sim, é idosos. Sim. Os idosos foi mais em cuidados de saúde primário, num centro de saúde, em que atendia também todas as idades em termos de população. Atendia crianças, adultos e idosos. Idosos só especificamente nesse contexto. Só aí? Só aí. Sim. Porque também é outra área, não é? É quase outro mundo área da psicologia, sim, não é? Sim, esta parte mais geriátrica. Sim, é outra área que nem eu me sinto especialista, nem me sinto com competências, por exemplo, para falar dentro Tivemos dessa aqui área. Também há alguém com especialidade nessa área. Nessa área. Psicóloga com especialidade. Porque realmente isso, cada pessoa já é um mundo. É verdade. Então, cada idade ou faixa etária já outro mundão deve ser, não é? Sim. Portanto, fica aqui muito, muito difícil. E mesmo dentro da faixa etária, depois há coisas assuntos muito específicas. Exatamente. É isso. São vistas de várias maneiras. Então, falando aqui um bocadinho da formação, porque hoje dá formação na OP. Exato, OPP. OPP. É isso. Ordem de Psicólogos Portugueses. Sim, sim. Nem sabia que havia formação na Ordem dos Psicólogos. Sim. Bom, é das ordens mais recentes que nós temos, apesar de já não ser assim tão recente, não é?
mas a Ordem tem duas vertentes em termos de formação, que é a vertente para o psicólogo júnior, que é o psicólogo que sai... Psicólogo júnior. É o psicólogo que sai da faculdade e, aliás, é a pessoa que sai mestre em psicologia da faculdade. Mas que só é psicólogo depois de fazer a Ordem. Exato, depois de fazer uma formação específica na Ordem e um estágio de 1 ano. E só ao final desse ano é que é psicólogo. É que é psicólogo. Então tem essa vertente, que é a área base, a formação base, digamos assim, para o psicólogo júnior, e depois tem também a outra área que é o valorizar, que tem a ver com os psicólogos já efetivos, que têm já mais alguma experiência e que são áreas bastante diversificadas. E que, no fundo, vão ali aprofundar uma área que não estão à vontade ou que sentem que precisam de ter mais conhecimento ou um conhecimento mais atualizado. Sim. Então, dentro disto, que áreas é que faz? Na Ordem. Sílvia, na Ordem. Sim. Bom, o que eu gosto mais de fazer é o psicólogo júnior. Eu adoro apanhar os alunos ou as pessoas que vêm da faculdade. Mas tanto psicólogos júnior como psicólogos efetivos, eu dou a área de ética e deontologia. Porque aqui a ética é muito importante. Aqui é muito importante, sim, muito importante. No fundo, a ética é importante para toda a gente, vamos dizer passagem. É verdade. Mas há aqui muitas profissões onde isto tem que ficar muito marcado e vincado, não é? Sim, porque a ética vem-nos trazer a forma como nós usamos o nosso instrumento de trabalho. O nosso instrumento de trabalho é a relação, não é? Nós trabalhamos através da relação. E é muito ver como é que é utilizado esse instrumento de trabalho, quais são os limites, os casos específicos, quais são as regras ou os princípios que nós nos devemos seguir, digamos assim, que nós nos devemos orientar. Muito engraçado. Então, é ética e deontologia, os primeiros socorros psicológicos. Que eu lhe ia perguntar o que é isto, os primeiros socorros psicológicos. É uma área que também é bastante, não é recente, mas em Portugal é menos falada. Mas os primeiros socorros psicológicos é a assistência prática, digamos assim, que nós podemos oferecer a uma determinada pessoa que está a passar ou que acabou de passar por uma experiência difícil, individualmente ou em grupo. Isto potenciando sempre os recursos internos da própria pessoa, de forma a que ela se restabeleça em termos do funcionamento dela. E isso é feito quando? Quando é que se aplica isso? São aqueles psicólogos que aparecem quando há um acidente ou nos hospitais que recebem as pessoas? Não. Depende, ou seja, esses psicólogos que trabalham especificamente no INEM... Por exemplo, no INEM, exatamente. Exatamente, têm por base um modelo de primeiros socorros psicológicos, mas já é considerada intervenção em crise. E quando são cenários de grandes dimensões, intervenção psicológica em situação de catástrofe, ou seja... É também uma que dá, já vamos falar sobre isso. Ou seja, tem sempre tudo por base o modelo de primeiros socorros psicológicos, mas depois tem aqui especificidades, concretas. Agora, os primeiros socorros psicológicos pode ser dado em qualquer contexto. Por exemplo, uma crise de ansiedade numa escola, uma notificação que é dada em termos de morte de alguém pode ser necessário. E isto para perceber, seria algo que até um cidadão comum ou que lida com outras pessoas poderia ter acesso ou deveria ter acesso para... Exatamente. Se pensarmos, por exemplo, já é longínquo este evento, mas um evento do 11 de setembro, foi a partir daí que toda esta área se foi desenvolvendo e viu-se a necessidade cada vez mais que as primeiras pessoas que estão ao pé das pessoas que passam por experiências difíceis, traumáticas difíceis, são o vizinho, o familiar, o amigo. Então existe um modelo de primeiros socorros psicológicos que é mesmo adaptado à população, ou seja, não é um modelo específico com determinadas técnicas, mas adequado à população, para que todas as pessoas, assim como os primeiros socorros físicos, não é? Sim, porque na realidade era isso, os primeiros socorros, toda a gente pode até fazer um curso de primeiros socorros, toda a gente deveria, porque às vezes até se salva a vida de alguém, não é? Sim. E os primeiros socorros psicológicos era muito bom que existisse essa consciência também. Tem que pensar nisso, fazer esse workshop para toda a gente, porque realmente é isso, não é? Às vezes saber fazer ali uma manobra de Heimlich, tantas coisas que se aprende, estancar uma ferida no mar, pronto, coisas que são básicas, não faz de nós enfermeiros, nem médicos, nem nada. É a mesma coisa. Em termos dos primeiros socorros psicológicos, é exatamente isso. Há alguma coisa que pudesse falar assim
que fosse muito geral? A respiração é muito importante, porque ajuda, Ajudar a pessoa a respirar. Sim, ajudar a respirar, porque diminui a questão do cardiorrespiratório, não é? E ajuda a acalmar, a questão de escutar a pessoa, dar alguma informação que não seja potenciadora de maior... Trigger, não é? Que não Exatamente. De outras coisas. E depois, obviamente, conhecer também os limites e pedir ajuda neste caso. Claro. Exato. Na realidade não é para substituir, É isso. é só para ajudar até alguém que sabe o que está a fazer a chegar, não é? Que pode fazer toda a diferença nesse período de tempo que demora a chegar alguém. Exatamente. Muito engraçado. E então aqui, intervenção psicológica em situação de catástrofe? Estava a dizer que é quando já há muito mais pessoas envolvidas? Sim, já são cenários maiores. Aí eu falei no 11 de setembro, mas em Portugal podíamos falar aqui em várias situações, como se calhar os incêndios de Pedrógão Grande, a queda da ponte dentre os rios também. Ou seja, é um cenário de maior dimensões. E aí já existem especificidades, porque não é só o conhecimento do modelo de primeiros socorros psicológicos, mas é como está todo organizado o terreno, as operações. E já é implica outras formações e outro conhecimento, não é? Nós não podemos só chegar ao terreno só porque temos primeiros socorros psicológicos e, vamos imaginar, existe uma situação como os incêndios de Pedrógão e ir para o terreno. Claro. Porque é um cenário que por si só já é caótico, então vamos levar mais caos quando não sabemos como é que a ajuda está organizada. E como é que se vai mesmo, na realidade, chegar às pessoas para ajudá-las? Exatamente. E até não repetir intervenções, etc. Muito bem. E então, últimos anos dedicados à terapia de casal, não só, não é? Já nos falou aqui de alguns dos seus projetos da Jornada do Ser. Pronto, podemos agora depois falar no final para lembrar toda a gente. Mas porquê aqui esta direção e esta especialização? Porque no fundo acaba por ser uma especialização também, não é? Eu acho que este interesse pelo casal e pela terapia de casal iniciou-se muito quando eu atendia crianças. E muitas vezes com as crianças vêm os pais, não é? E eu via muitas situações entre o casal a acontecer que têm impacto e influência na criança também. Então acho que foi começando, ok, nós podemos ajudar as crianças e fazer um bom trabalho a esse nível, mas acho que se nós não trabalharmos com os pais e às vezes mesmo mais do que os pais, a relação entre os pais, o casal, então às vezes pode ficar muito aquém o trabalho que é feito com a criança. Nem é aqui a relação dos pais com os filhos. Não, é a relação entre o pai e a mãe, ou o pai e o pai, a mãe e a mãe, não é? Entre o casal. Entre o casal. Porque isso tem um impacto muito, muito grande, não é? Na vida de uma criança, nos relacionamentos que ela vai estabelecer, na forma como ela se relaciona com colegas, com pares, com adultos. É mesmo verdade. Tenho visto, por acaso, não sei porquê, na internet, muito, nas redes sociais vão aparecer aqueles videozinhos, a história de como quiser que trate, principalmente por causa das meninas, como quer que a menina seja tratada, habitua aqui a um nível standard para ela não ser maltratada um dia quando for mais velha. Portanto, é mesmo verdade isto que, como há aqui um relacionamento entre os pais, como há um relacionamento, a pessoa vai crescer A probabilidade é grande. Porque se eu, seja menina ou menino, não é? Sim. Enquanto criança, eu vejo a relação dos meus pais com um histórico e com situações de violência, de agressão ou de maltrato, a criança vai internalizar isso como um padrão de amor. Como um padrão de amor. Okay. E então, se eu internalizo isso, é isso que eu muitas vezes vou repetir de uma forma inconsciente. Não é? E bom, eu acho que isso faz toda a diferença, começar até pelos pais e pela relação. Eu acho que foi aí o início de tudo. Também se calhar alguma curiosidade enquanto estava aqui a pensar na minha vida pessoal dos meus pais, não é? Da relação dos meus pais. Mas acho que depois aí ficou mais marcado e foi aí que eu pensei, eu gostava mesmo de estudar a relação amorosa. E então começa aqui a estudar mais a fundo isto ou começa a trabalhar com as pessoas? Como é que uma coisa puxa a outra? Inicialmente eu que trabalhei com crianças, depois
eu comecei a ter curiosidade pelos adultos, fui fazer formação em psicoterapia individual e comecei a trabalhar com adultos, que é uma coisa que ainda hoje gosto muito. E foi aí que depois então já vinha das crianças esta curiosidade pelo casal. Apareciam muitas pessoas também com questões de relacionamentos amorosos. Sim, claro. E foi aí, cerca de 2015, 16, que decido começar a fazer formação em terapia de casal. E a partir daí, pronto, é onde eu tenho mais mergulhado, digamos assim. Gosta mesmo disso. Então, o que é isto da terapia de casal? Porque se a psicologia já é uma coisa que ainda hoje falamos, ainda hoje estamos a dizer saúde mental, não pode haver preconceito com a saúde mental e com a doença mental, neste caso. Não tenha vergonha de procurar um psicólogo. Se vamos aqui à terapia de casal, eu acho que isto ainda anda... O preconceito e a vergonha ainda fica assim um bocadinho maior, ou nem por isso? Sim. Estou enganada? Não, eu acho que está completamente certa. Eu acho que um casal chegar a uma primeira consulta para pedir ajuda, primeiro é um casal que são duas pessoas e é um casal que tem muita coragem. Porque é um casal que na verdade está ali a assumir que já tentaram muitas vezes várias formas e que não conseguiram. E não há aquelas pessoas que pensam, se isto não dá, também é porque não tinha que dar. Porque hoje em dia tudo é muito descartável, não é? Nós vivemos num mundo do descartável. Agora estamos a tentar ser sustentáveis, se calhar fazer uma reutilização, mas vivemos num mundo onde tudo é descartável, onde as coisas quando não funcionam, pronto, não era para funcionar, é o destino, é o universo, é o sei lá o quê. E sim, essas nem sequer chegam à terapia de casal, eu penso, não é? Mas sim, eu acho que mesmo nós vemos nos adolescentes e não só, há muita questão, não dá, não deu, ok, é muito mais fácil. É muito mais fácil às vezes desistir. Outras vezes também é muito difícil desistir, não é? Mas nesse sentido do descartar, não é? Uma terapia de casal implica aqui um trabalho, uma dedicação, um compromisso e, quer dizer, não é fácil, não é rápido, não é descartável. Não é? Eu hoje em dia pego no meu telefone e consigo ter uma refeição, um date, um encontro sexual, não é? É rápido. O que se quiser, não é? E quem investe em terapia de casal, um casal que queira ajuda e quer trabalhar na sua relação, não é o tempo de pressionar uma tecla ou um botão, não é? Requer tempo, requer compromisso, requer trabalho, na verdade, todos os dias. Mais um pouquinho. E então o que é que consiste? O que é que acontece? Eu acho que deve ser alguma coisa que suscita aqui. Também não sei muito bem, por acaso já falámos uma vez sobre isto. Sim. Pronto, o que é que acontece numa terapia de casal? O que é suposto acontecer? O que é que não é suposto acontecer? Bom, para desmistificarmos, acho que começamos aqui por entrar por aí. Exatamente. Primeiro dizer que há várias abordagens de terapia de casal, não é? E dizer que a terapia de casal tem como objetivo ajudar o casal não é a deixar de ter problemas, mas é a lidar melhor com os problemas que muitas vezes eles trazem. Porque são duas pessoas, não é? Porque são dois mundos. São dois mundos. Que tentam existir juntos. E esses dois mundos, ao existir juntos e estabelecer uma relação, muitas vezes estabelecem-se dinâmicas não positivas, digamos assim, que levam a um padrão ou até um ciclo negativo naquela dinâmica e que faz com que o casal se afaste cada vez mais. A terapia de casal vem ajudar nesta reconstrução e nesta identificação até do padrão que está na dinâmica da relação, de forma a que, quando existem algumas questões, problemas, não é? Porque vão sempre existir, em vez do casal se afastar, ter uma conexão fortalecida, de forma a que eles não se afastam e saibam lidar melhor com esses problemas. Há quem diga muitas vezes que a terapia de casal é para casais que têm problemas, e eu costumo dizer quais são os casais que não têm problemas. Pois, exatamente. Não é? Todos temos problemas. Agora, são casais que querem e que têm a coragem de trabalhar no saber lidar com esses problemas. Porque se calhar também há casais que sempre conseguiram fazer exatamente isso que disse. Têm os problemas, mas parece que os problemas conseguem superá-los e juntos e encontram aqui um esquema, não é? Há vários mecanismos, não é? E se calhar alguns conseguem ultrapassar e atravessar esses problemas de uma forma saudável, em que se mantenha uma conexão fortalecida e segura.
E outros que se calhar, ok, há problemas, mas muitas vezes há um mecanismo da fuga, ou de evitar, ou de negar, ou de não querer olhar, e o tempo vai passando, mas isso vai afastando. Vai fazendo que vivam juntos, mas que na realidade Cada não vez estejam mais juntos. separados, não é? Sim. O que é que são as pessoas que procuram terapia de casal? Que situações são mais referidas? Só aqui para podermos talvez Sim. ajudar, não é? Problemas de comunicação. Ela não me entende, eu não entendo, eu nunca sou suficiente. Por mais que eu faça, nunca é Sou suficiente. Por mais que eu faça, nunca é suficiente. Ele não me entende ou ela não me entende. Educação com os filhos, diferenças, ok? De Diferentes abordagens, maneiras perspectivas, de ver. exatamente. Também aparece muito questões de infidelidade ou quebras de confiança. Pois. Para recuperar, não é? Após uma quebra de confiança, como é que nós vamos recuperar aquilo ou a relação que nós tínhamos? Ou é possível recuperar? Isso era o que eu lhe ia perguntar agora. É É possível. possível recuperar? Sim, nem todos, mas é possível. Sim. Ou seja, é possível, nem todos estão dispostos ou querem ou... Eu acho que há aqueles que querem mesmo e conseguem. Também há pessoas que decidem que não e acabou-se. E que também está tudo bem, Pois, não é? exatamente. E também há situações em que o casal pode ir à terapia de casal, mas a dinâmica já é tão... Eu não gosto de utilizar este termo, mas vou usá-lo, tão tóxico, ou seja, já é tão violento e agressivo para um lado e para o outro, que às vezes o casal decide que o melhor caminho não é continuar a lutar por essa relação e que isso está a ser demasiado violento para os dois ou para um deles e decide terminar. E também está tudo bem. O que eu gostava, ou gostávamos de hoje tentar transmitir, lá está, como eu disse, referi por brincadeira, hoje é que íamos ter o verdadeiro São Valentim. Era aqui, essas pessoas um dia juntaram-se por alguma razão, não é? Pronto. Fora aqui razões que possam ser monetárias ou outras assim. Não vamos entrar por aí, Sim. mas a maioria das pessoas juntou-se com outra pessoa porque viu nessa pessoa alguma coisa que queria para a vida, não é? Muitas tiveram filhos e tudo. O que é que podem ser, acho que isso é que era benéfico saber, o que é que podem ser as coisas que podem degradar ou que podem criar essa tal dinâmica que diz que começa a afastar, não é? Para tentarmos evitar ou analisar ou identificar várias coisas que são importantes ou que têm que haver e que não há, ou sei lá. Bom, existem várias situações que podem ser gatilhos para despoltar esse padrão nessa dinâmica, esse padrão negativo, não é? E pode ser qualquer tipo de assunto, pode ser a questão da educação dos filhos, a rotina, também no dia-a-dia, pode ser questões financeiras também pode despoltar isso. Ou seja, pode ser só comportamentos que com o tempo foram ficando cada vez mais vincados, digamos assim, e a pessoa começa a chegar a um ponto, olha, já não vale a pena. Ou é sempre a mesma coisa. Mas esses comportamentos se calhar já existiam antes ou não? Ou às vezes os dois juntos que fazem com que esse comportamento exista? Os dois juntos acabam por ativar ou despertar gatilhos um no outro e que forma essa dinâmica que está a acontecer. Eu vejo muitos casais, por exemplo, a chegar à terapia de casal e a dizer o problema é ele ou o problema é meu, ou o problema é dela, aqui independentemente do género, não é? E aqui eu costumo dizer, não há um problema com uma pessoa e não há um problema com outra pessoa. Porque também há esses dois tipos que está a dizer, o problema é o outro, Exato. Vamos aqui dizer, para não dizer é ela, é ele, é o outro, ou o problema sou eu, de certeza não há nada a fazer. Sim. E ambos os casos existem, não é? Existem. E o que eu costumo dizer é, aqui não há um problema individual no sentido de, quando estamos numa relação, e existe aqui um padrão que é, nós não estamos aqui para ver quem é que tem razão ou quem é que é encontrar um culpado na relação. Mas muitas vezes isso já é um pressuposto errado, não é? Porque a pessoa está sempre à espera de encontrar um culpado. É mais fácil, não é? Do que assumir a responsabilidade às vezes. Se encontrar um culpado, se calhar consegue-se resolver, não sei. Sim, também, não é? Aqui há que assumir a responsabilidade que existe algo na relação que não está bem. E que é de parte a parte, não é? E que a responsabilidade é dos dois. Então, juntos, vamos encontrar essa dinâmica, o que é que não está a correr bem. E juntos é importante que o casal se una
para então o inimigo ser esse padrão e não ser um ou outro, digamos assim. Ok, é uma boa ideia, o inimigo ser aquele padrão. Exatamente. Porque, na verdade, É todos quase um os... filho dos dois, porque o padrão vem dos dois. É um pouquinho. Porque, na verdade, não é? Eu acredito muito, com algumas exceções, obviamente, mas eu... Estamos aqui a falar, isto é importante dizer, é tudo. Claro, cada No caso geral, é um caso. cada caso é um caso. Exato. E nós estamos aqui a referir nenhuma situação sua individual. Pronto. Exatamente. Se precisa, deve procurar esta ajuda Claro, e claro. tudo, mas estamos aqui a dar algumas luzes, alguns tópicos. Eu acredito que muitos desses comportamentos que surgem e dessas dinâmicas, muitas vezes o casal chega à conclusão que, na verdade, esses comportamentos têm um objetivo ou a intenção de proteção do casal. Só que é ineficaz. Consegue-nos dar algum exemplo assim prático que a gente, para podermos... Consigo. Não é de pessoas, não estamos a falar de ninguém, estamos a falar... Sim, vou dar um exemplo, que é apenas um caso que que pode não... Ou seja, que pode ser uma coisa completamente diferente, semelhante num outro casal. Mas vamos imaginar, nós temos alguém que sente que há alguma coisa que não está bem e que se sente sozinha, por exemplo, e quer pedir a ajuda do outro. Mas já pediu várias vezes e na percepção dessa pessoa, ela diz, ok, mas ele nunca está, ele nunca me ajuda ou ela nunca está, independentemente do género. Então vai e começa a discutir, não é? E esse discutir pode ser com a intenção de pedir ajuda. Já não é um pedir ajuda, não é claro? Já é um grito de desespero, quase. É um grito de ajuda, de desespero. Exatamente. Só que o outro pode pensar assim, ok, só vê o grito. E começa a pensar, bem, se eu vou gritar também, isto vai dar uma discussão. Isto vai dar uma discussão no sentido de isto vai escalar e isto vai ficar ainda pior do que aquilo que está. Então o outro o que é que faz? Diz, olha, eu não quero conversar. Ou apenas se afasta. Ou apenas isola-se. No fundo, o outro depois ainda faz mais o que a pessoa, a antítese daquilo que a pessoa queria. A pessoa queria apoio, queria atenção e o outro ainda se afasta mais. Porque com o objetivo, muitas vezes, e a intenção de dizer aqui, como eu já sei que vamos entrar numa discussão e nós vamos ficar muito pior do que aquilo que estávamos, então para nos proteger de danos maiores, eu prefiro afastar-me e deixar acalmar. Quase como se a temperatura emocional baixar. Quando ela baixar, então já podemos voltar a falar. Só que quanto mais o outro se afasta, mais a outra percepciona que eu estou sozinha e mais grita desesperadamente. E quanto mais o outro grita desesperadamente, mais o outro vai se afastar na intenção de não escalar a discussão. Isto é um ciclo negativo. E quase vicioso, não é? É. E que é muito difícil sair. Qual é que seria uma solução para isso? Não há assim soluções, não é? Eu acho que cada casal é um casal. Para começar a desconstruir isso ou evitar que isso aconteça? Eu costumo dizer que é importante fazerem terapia de casal, porque cada casal vai conseguir identificar e reconhecer esse ciclo na dinâmica da relação deles e é isso que os vai ajudar a parar esse ciclo, para depois reconstruírem um positivo. Depois fazer um ciclo inverso. Não sei se inverso, mas positivo, sim. Que é a última parte da terapia. E então, isto tem que ser, para fazer terapia de casal, tem que ser os dois a fazer? Tem que ser os dois a fazer. Porque a terapia de casal está ao serviço da relação, não está ao serviço de um ou de outro. Então nós precisamos dos dois, porque nós estamos ao serviço da relação. E normalmente não nota que há sempre uma pessoa mais predisposta a isso do que outra? Sim. Geralmente há uma pessoa que leva ao outro a primeira vez. E depois, na primeira vez, há aqueles que dizem ok, isto até faz sentido e comprometem-se. Ou também há casais que dizem não. Há uma pessoa que diz eu não acredito nisto, a outra pessoa é que tem que mudar, atribuindo a responsabilidade ao outro e não quer fazer. E, bom. E depois tem que partir daí. Então, o que é que tem que acontecer para que se construa uma relação? Temos aqui algumas palavrinhas, mas vou deixando a falar e depois logo vou vendo aqui algumas coisas. Eu costumo dizer que para fazer um bolo é preciso vários ingredientes. Exatamente. E na relação é exatamente igual. Uma omelete não se faz sem ovos. Exato. Pronto. Quer dizer, agora em dia já se faz tudo sem nada. Pois. Pronto. Mas pronto. Mas eu acredito que para se construir uma relação íntima é preciso partilha, é preciso respeito. O que é isto da partilha? E o que é a relação íntima? Eu acho que são aqui dois conceitos que é importante desconstruirmos.
Sim, a partilha tem muito a ver, e aqui a partilha não é só partilhar como é que foi o meu dia. Isso pode ser uma forma de partilhar. Como é que foi o meu dia? O que é que eu senti durante o meu dia? Porque às vezes só se fala o que é que se fez, não o que é que se fez. sentiu, não é? E às vezes nós vemos muito. Mas eu pergunto o que é que ele sentiu, ou o que é que ela sentiu, mas ele não responde, ou ela não responde. Vai mais além do. Já reparei que há coisas que são mais típicas de certo. Mas é normal, eu acho que é normal. É normal. Porque diz, quando às vezes. Mas pronto, nós aqui não queremos porque também acontece ao contrário. Sim. Essa partilha tem a ver com partilhar não só o que se faz, mas o que se sente, partilhar coisas em comum, fazer coisas que se gostem, é uma partilha. Não é? Ir ao cinema, ver o filme de mão dada, por exemplo, é uma partilha. Porque o que é que se faz quando há essa outra pessoa? Lá está, eu percebo, a outra pessoa que não fala. Bom, eu acredito que o outro lado sinta um pouco mais de frustração, não é? E aqui é entender que nem todos somos iguais. E que nem todos vão falar o mesmo, não é? Nem todos vão. Uns têm mais necessidade de falar do que outros. Cada pessoa é uma pessoa única, não é? E às vezes nós entramos na relação, eu costumo dizer até um bocadinho como carpinteiros consertadores. Queremos consertar, achamos que o outro não, tem que falar mais e então está errado, então eu vou aqui tentar com que ele fale mais ou que ela fale menos. E quando nós já vamos neste sentido de consertar ou algo... Dar ali um jeitinho. Eu compreendo, faz parte do ser humano, não é? Porque nós queremos fazer isso para que nós fiquemos bem. É a minha percepção, é uma percepção individual. Mas provavelmente isso não vai ser eficaz, não é? Para a outra pessoa, porque lá está, não é respeitoso para a outra pessoa se eu quero mudá-la. O outro pode dizer, não, mas eu não sou assim e eu preciso que tu me aceites da forma que eu sou. Nem todos somos iguais. E se calhar, por não sermos iguais, é que também crescemos em conjunto, porque trazemos tanta coisa e às vezes crises que nos ajudam a evoluir ainda mais. Então é importante haver um pouco esta aceitação. E essa aceitação também pode vir na partilha. Ok, o outro não fala tanto. Não quer dizer que o outro não tenha vontade de falar comigo, não quer dizer que o outro não me considere importante, ele apenas não tem necessidade de falar tanta coisa. Ou se calhar ele falará no momento que ele sentir necessidade, não é? Em vez de no momento que eu achar que é necessário. Era agora é que temos o tempo, era agora, não é? Sim. Então essa partilha é muito importante e às vezes uma partilha vulnerável, não é? Porque nós passamos às vezes a vida em relações superficiais e aqui não me estou só a cingir a relações amorosas, não é? Não se aprofunda a questão da intimidade, não é? Intimidade quer dizer... Não é só a parte sexual que não é falar. só, não é? Vai muito para além disso. A palavra intimidade vem de etimologicamente vem de íntimos, que significa mais profundo. E o que é isto mais profundo? É às vezes eu mostrar coisas que eu não mostro a ninguém. Medos, vergonhas, não é? Que eu, de uma forma muito instintiva e muito sábia, eu não digo porque eu não sei se isso vai ser aceito e por não ser aceito eu posso não vir a ser amada. O outro pode deixar de me amar por isto. Só que num espaço e numa relação segura e com uma conexão forte, é importante que exista essa partilha mais íntima, de ir para além da minha zona de conforto e de partilhar talvez estes medos ou estas vergonhas. É muito arriscado. Estamos a falar de uma coisa muito sensível, muito vulnerável, muito delicada. É quase como se eu costumo dizer... É quase como se eu pegasse na minha alminha e eu dissesse ao outro, olha, está aqui, faz o que tu quiseres, mas o outro pode pegar nela e pode deitar fora, pode magoá-la. É muito delicado, não é? E eu também preciso me sentir segura e o outro sentir seguro para fazer isso. Mas que quando isso acontece, quando se pega na tal alma, como disse, no coraçãozinho, e se dá e o outro toma conta, também se ganha aqui a tal verdadeira intimidade, não é? O verdadeiro... A vulnerabilidade e essa partilha vulnerável, quando existe essa intimidade, em vez de afastar, nós temos sempre muito medo que afaste, aproxima, conecta. É como se houvesse uma conexão. E isso aprofunda e fortalece a conexão do casal. É um bocadinho esse o trabalho que é feito numa terapia de casal. É isso mesmo. É que as pessoas partilhem um bocadinho das suas... É mais do que partilha, é o que é que está a acontecer naquele momento
porque eu só vejo o grito. Mas o que é que está a acontecer? O que é que eu pensei? O que é que eu senti? Que sensações é que me dá? Que lugares onde é que eu vou? E é este desconstruir e o partilhar depois com o outro disto, que às vezes é muito sensível, muito vulnerável, muito delicado, que acaba por também aproximar o casal. Aqui outra palavrinha que temos aqui no caso de conseguir conjugar duas vidas diferentes, dois mundos diferentes, não é? Tentar que coexistam numa casa, às vezes num T1, no T2, um mundo inteiro. Temos aqui a palavra cedência. Cedência é importante. Eu acho que é importante, claro. Não é? Porque se for tudo há uma maneira de um, o outro vai chegar a um ponto e dizer: olha, estou farto, enchi, cansei e vou embora. Não é? Eu acho que é importante haver esta cedência, haver lugar para os dois nesse T1. Ou às vezes é mais do que os dois, não é? É todo um mundo de cada um. Pois às vezes há filhos, há tudo, mas quando eu digo o T1, porque é como se fosse. São coisas tão grandes, não é? Sim. Mas que têm que caber ali, às vezes em pouco espaço. Então é importante Uma que rotina apertada. É importante que haja esse espaço para os dois. E haver esse espaço para os dois é preciso também, às vezes, essa cedência. Como é que se cede de uma maneira em que não se... Eu acho que vou dizer da maneira certa, mas se não disser, corrija-me. Como é que se cede sem se abdicar de si próprio? Porque eu acho que aí é a linha, não é? Porque quando abdicamos de nós próprios, na realidade também já lá não estamos, não é? É muito tenue, não é? Essa linha. Eu acho que é possível não deixar... Ou seja, não abdicar de si e ceder. E acho que a comunicação é fundamental, ok? No fundo é validar o outro. Eu compreendo que tu queiras muito, contudo eu estou a sentir-me desta forma, eu não Só deixo... consigo chegar até aqui, não é? É. Ou não consigo chegar, ou... Ou consigo chegar até ali, Sim. não é? E encontramos aqui um meio termo. Só que não existe uma forma específica de fazer isto, Uma fórmula, não é? Era fórmula. Fácil. Olha, pegam, é 50 mais deste, dividem igual, do outro lado está um X, trocam para aqui. Às vezes os casais perguntam, mas como é que nós fazemos isso? Uau! Vocês vão encontrar a vossa fórmula. Porque eu costumo dizer, se fosse uma fórmula, a gente lia os livros todos sobre relacionamentos amorosos e era fácil. E toda a gente funcionava. É, só que cada caso é um caso. Só que depois o X e o Y mudam e pronto, já mudou tudo. É verdade. Então é preciso... A mudança não é cognitiva. Não é? Eu posso ler tudo sobre, posso saber tudo aqui, mas a mudança é experiencial, dá-se a outro nível, não é? Dá-se aqui. Então, não há uma fórmula, mas há maneira de encontrar a fórmula de cada casal, digamos assim. Há uma maneira de trabalhar nisso. E de o casal próprio descobrir a sua fórmula. Usámos esta metáfora, sim. Descobrir a sua fórmula do sucesso para construir o casamento e para enfrentar problemas, porque já vimos aqui que os problemas vão surgir... Sempre. Os desafios vão estar sempre, não é? A forma como o casal lida com eles é que é diferente. Eu costumo dizer e fazer uma comparação com o equilibrista, não é? Temos um senhor num fio e ele vai... E se ele vai mais para um lado ou para o outro, ele vai cair. Mas nós temos... Se ele treinar muito e se ele sentir-se seguro, como o casal se sente seguro e tiver uma conexão forte, a forma como ele vai... Não é? A tal intimidade também, não é? A forma como ele vai equilibrar-se, ele vai desequilibrar, mas vai rapidamente ou mais rapidamente ou facilmente voltar ao equilíbrio. Ou seja, já está mais treinado para os ventinhos, para alguma coisa que não corra tão bem. Já construíram esse ambiente ou essa relação segura e mais sólida e mais forte que os ajuda a fazer isso. E isso às vezes tem a ver com tempo de relacionamento ou nem tanto? Vê que tem a ver com casais que passaram. Eu sei que já estou-lhe a fazer perguntas que não estavam aqui. Não faz mal, não faz mal. Falámos, mas perguntar alguma coisa. Claro. Mas vê que isso tem a ver com os anos e se ganha-se ou não está diretamente relacionado? Lá está, não é matemático. Não é matemático. Não tem a ver com os anos. Claro que os anos também influenciam. Eu conheço melhor o outro, não é? Mas às vezes nós também achamos que conhecemos muito bem o outro. Mas às vezes não se conhece, não é? Pelo tempo, não é? Exatamente. Porque pode ter estado muito tempo junto sem a tal partilha, sem a tal intimidade. Exatamente. Então não há uma relação direta com isso. Portanto, a pessoa tem que encontrar a sua fórmula, se quiser viver os muitos anos. O casal. A pessoa, exatamente.
Falámos há bocado também amizade e amor. Temos aqui também, isto são tudo coisas que tirámos das suas redes sociais. Portanto, amizade e amor. Eu acho que é importante haver amizade, mas não podem ficar só pela amizade. Se ficarem só por uma relação de amizade, não vai existir ou não vai evoluir. Pode evoluir ou não. Se não evoluir... Podem ser só amigos. Só amigos, não é? Eu amo muito o meu amigo ou a minha amiga, sim, mas não claro. ser uma relação amorosa. Pronto. Amor existe, mas é um amor diferente, digamos assim. Portanto, porque há bocado falámos que a intimidade não está só ligada à parte física e sexual, mas esta também deve existir e também é uma área, tanto que é especializada nisso, não é? Portanto, sim. É uma área importante aqui do relacionamento. A vida sexual, a área sexual é muito importante para a relação de casal. É que isto não faça mal, estarmos a dar a fazer estas perguntas à tarde, mas acho que não, estamos a falar tudo de uma maneira muito respeitosa. Claro, sim. É uma área do casal e é importante falar sobre ela. E a vida sexual também pode ser um dos motivos que leve exatamente à terapia de casal. E aqui podemos ter até casais que se amam, mas que a vida sexual ou a área sexual, eles não estão satisfeitos. E aí é importante, se calhar, trabalhar mais nessa área, não é? É fundamental. Agora, sem haver intimidade, sem ser sexual no casal, é mais difícil chegar à intimidade sexual. Ou então, também nós podemos ter, como eu costumo dizer, nós também podemos ter duas pessoas que tenham uma relação sexual ótima, mas que não nutrem sentimentos profundos e não sentem amor. Um date. Tem um Pode date ser, várias né? vezes. Se calhar. Pessoa neste caso. Pode ser um caso como esse, não sei. Mas que também acontece. Também acontece. Esses não vão à terapia de casal. Essas pessoas... Porque quer dizer... Não sentem que lhes falta nada, na realidade, não é? Quem vai à terapia são pessoas que sentem que há alguma coisa que podem melhorar e que precisam de melhorar, não é? E que há ali um sentimento profundo, não é? Quando não há sentimento profundo, pode ser só uma necessidade fisiológica satisfeita, não é? Nós não podemos associar ou reduzir o amor ao prazer, como eu costumo dizer. É muito limitativo isso. Porque eu posso ter prazer sexual, mas posso não nutrir sentimentos profundos por aquela pessoa. Pronto. Tem aqui uma frase que diz: onde existe amor, existe esperança. É verdade? Ainda há esperança, mesmo para quem nos esteja a ver, que se calhar ainda conseguimos deitar aqui algumas lágrimas de algumas pessoas? Onde há amor, há esperança. Eu acredito sempre. Claro que o amor por si só não é suficiente. Porque às vezes podem já ter criado o tal tóxico que nos falou há pouco. Se não há compromisso, se há agressividade, se há maltrato, se há violência... Pronto, sim. Não há amor... Eu aí já diria que já não há muito amor quando se... Mas pronto. Pode ser um padrão de amor que não é saudável. Sim. Mas aí, bom, nós não podemos ficar só pelo amor, não é? Sim, claro. A frase do amor e uma cabana é só uma frase que nos foi contada e que nos foi passada, mas não é tanto assim, não é? Não. Nada corre na perfeição e não é só uma cabana e o amor seja suficiente. É necessário compromisso, é preciso respeito, é preciso uma série de coisas que eu acho que são muito importantes, não é? Para se continuar a construir uma relação de casal forte, saudável, todos os dias mais um pouquinho. Portanto, lá está o tal respeito. Portanto, aqui até deixamos a ressalva, eu gosto sempre de deixar, porque infelizmente ainda há tantas mulheres, se calhar homens também, mas estamos sempre aqui, que sofrem de violência e que acham que é normal e que amar é ficar lá e aceitar, pronto. Portanto, deixamos aqui a ressalva que não é sobre isso que estamos a falar. E nesses casos, a terapia de casal pode ser ineficaz e nós não fazemos terapia de casal. Aconselhamos e orientamos para individual, por exemplo. Pois, que é para a pessoa se restabelecer nela própria. Sim, e refletir sobre o que é que realmente ela... que tipo de relação é aquela, de onde vem isso também, esse modelo. Refletir sobre ela, as consequências o que é que está a acontecer naquela relação, não é? Não é seguro quando há violência. Não é seguro, exatamente. Fazer-se terapia de casal não é seguro, porque estamos a levar o casal a uma vulnerabilidade muito grande, em que depois o casal pode sair dali e pode até sofrer algum deles represálias. Não é seguro, não há condições para se trabalhar em terapia de casal. Porque refere nas suas redes também que o terapeuta de casal
busca as necessidades e desejos que se escondem atrás de queixas das acusações, como há bocado dizia, dos gritos, dos silêncios também, de forma a abrir espaço à vulnerabilidade no casal e este encontre novamente o seu sentido e a sua força. Sim, é isso mesmo. Por detrás dos comportamentos há muita coisa a passar-se dentro daquela pessoa ou daquelas duas pessoas. Então, para quem nos esteja a ver ou a ouvir, como é que a podem contactar? E depois já vamos falar aqui, porque não faz só terapia de casal, vamos só, antes estamos quase a terminar, não é? Sim. É no instante que passa. Mas como é que a podem contactar? Portanto, neste caso em específico, bem, já fica para tudo, não é? Sim. Mas casais? Casais podem ir a silviadias.pt e estão lá os contactos de e-mail, info@silviadias.pt, ou até mesmo das redes sociais, no Instagram silviadias.psicóloga e no Facebook também como Silvia Dias. É fácil. Portanto, para terapia de casal tem que ser dois a dançar. Tem que levar o par. Dançar. Isso é uma ótima metáfora, é uma dança. Sim, tem que ser dois, não dá para fazer terapia de casal só um. Não. Mas tem outros serviços em que pode ser ir uma pessoa, portanto gostávamos de saber sobre eles, já que hoje veio até aqui, não é? Existe a psicoterapia individual, que é para pessoas individuais, seja com questões de relacionamentos ou outro tipo de questões, ansiedade, perturbação depressiva, alguma situação que a pessoa sinta de ajuda, ou até mesmo autoconhecimento, não é? Que eu acho que é cada vez mais importante. Para a pessoa saber lidar com tudo, não é? Porque não se lida com os outros, não lidamos connosco próprios. É verdade. Eu acho que é importante cada vez mais nos conhecermos para tomarmos até decisões cada vez mais autónomas e conscientes, não é? E depois tem alguns programas que é a Jornada do Ser e a Jornada da Mulher. O segundo é só possível ser feito por mulheres e quem faz a Jornada do Ser, que são programas de desenvolvimento pessoal com uma duração mais ou menos, já não tão curta, mas de 6 meses ou mais, em que a pessoa percorre uma viagem dentro de si e é uma viagem de autoconhecimento que a ajuda a lidar com várias situações de vida, nomeadamente os relacionamentos ou outro tipo de questões. Porque há pessoas, costuma-se falar do dedo podre, não é? Há quem diga que tem dedo podre, que escolhe sempre a pessoa errada. Na realidade, às vezes é alguma coisa na pessoa que faz sempre querer ou desejar ou achar que aquilo é que é o bom para si. O que é que me está a levar a escolher esta pessoa? O que é que me está a levar a ter este padrão nos relacionamentos amorosos? Não é? Não é? E a ser aquela pessoa também lá, na tal conexão, também às vezes a pessoa também se transforma em outra, não é? Sim. A terapia de casal, apesar de ser feita uma terapia a dois, não é? Da relação, individualmente as pessoas trabalham-se também e muitos casais pensam, eu não sabia que eu estou a descobrir tanta coisa acerca de mim. E é possível. E depois há quem, eu quero descobrir mais e saber mais sobre mim para poder também eu observar-me e pôr em causa e questionar e fazer as melhores escolhas para mim em termos de casal ou de relacionamentos amorosos. Sílvia, a doutora Sílvia, foi um gosto recebê-la aqui. Muito obrigada. Estamos mesmo a terminar e continua aqui a ajudar muitos casais e pessoas solteiras também, mas hoje foi aqui o dia dedicado ao casal. Obrigada por ter vindo Muito aqui dar este bocadinho. Obrigada. Tudo bom para si. Muito obrigada. E nós vamos embora. Ficou aqui ou não ficou? Este programa, isto já foi pensado, aqui daqui a 15 dias já está no YouTube e ainda vai a tempo para o Dia dos Namorados. Pois é, porque é isto que é muito importante. Ficaram aqui muitas dicas preciosas, mas já sabe, mais precioso que isto é encontrar aqui então com o seu par de dança, a maneira de dançarem juntos, certinhos e ao mesmo compasso, sem pisar os pés um do outro. Grande ideia. Um grande beijinho, é sempre um prazer estar aqui consigo. De segunda a sexta-feira, às 15 horas, temos encontro marcado quando consigo. Até lá.